Sejam todos bem-vindos ao iTask Talks. A gente está começando agora a temporada de janeiro e nessa temporada de janeiro, como em 25, a gente está muito focado em conversar com quem está mudando o mundo, cada um na sua área, através de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Hoje eu vou fazer um bate-papo com uma pessoa que eu estou bem feliz, que é a Eise. A Eise é head da Vox na parte de novos negócios e inovação, mas ao invés de ficar falando dela, eu vou pedir para ela se apresentar. Antes só de passar para a Eise, o iTasks Talks é uma parceria que o iTasks tem. O iTasks é o Instituto de Tecnologia do Grande ABC. É uma parceria com a Corporate Vision, que é onde nós estamos gravando o episódio. Miosotis Consultoria, Jornada Dinâmica, o Marcelo Klein, a parte de foto, e uma parceria muito legal que a gente firmou ano passado, que perdura por esse ano, que é com a Universidade Hebraica de Jerusalém. E eu fiquei super feliz, porque lá é o berço da inovação e de startup, né? Então a gente tem um bocado para aprender. Eise, obrigado de ter vindo, viu? E se apresenta para o pessoal, aí a gente começa a fazer o nosso bate-papo. Claro, obrigada pelo convite, obrigada pelo seu tempo. Obrigada por ter lembrado de mim, né? A gente fez aquele curso junto na Starts faz um tempo e desde então a gente manteve contato. Eu sou a Eise, eu trabalho hoje na Volkswagen, tenho 2 anos de empresa na Volkswagen, sou head de novos negócios e inovação. Já trabalhei na Vivo, então na área de tecnologia e também com novos negócios de inovação. Sou formada em engenharia elétrica, então para você ver como que a vida vai mudando nossos caminhos, né? E aí fiz uma MBA em gestão de negócios, depois fiz uma outra MBA em marketing, growth, depois fiz os cursos de inovação, um deles até, né, a gente fez junto na Starts, que é super boa de trazer cursos novos, imersões assim, e fui migrando minha carreira, né? Eu comecei em compras e depois fui para pricing, e aí quando se abriu, e eu acho que foi um movimento de todas as companhias, né? Que deveria acontecer, porque o mundo está mudando e as pessoas estão mudando e a gente não compra mais só um produto, a gente compra todo um ecossistema. Exato. A marca que traz pra gente mais facilidade é a que a gente se relaciona. Então, eu acho que nesse movimento todo, de todo mundo pensar nisso, trazer coisas novas, me atraiu muito e eu falei, eu quero trabalhar com novos negócios de inovação. E foi esse caminho que eu segui, né? Então, vir primeiro em tecnologia e depois vir para uma indústria, foram experiências bem diferentes. Como mas é isso que eu faço hoje. Porque eu não tenho muito... Eu pergunto porque eu sou apaixonado por virada de chave, né? Porque eu começo como químico e aí hoje o que eu menos faço é química. Então, por isso que eu tô te perguntando. Cara, foi difícil, assim, porque quando... A Vivo, por exemplo, ela apostou em inovação e novos negócios. Ela foi lá, inseriu dinheiro e falou, a partir de agora eu quero uma vice-presidência disso. Eu lembro do CEO, assim, num bate-papo, ele falando, a partir de agora a minha agenda é 80% de inovação e novos negócios e 20% só do que é core da Vivo. Porque o core já roda bem, eu quero saber de coisas novas. Boa. Então, ao passar essa mensagem, ao colocar dinheiro e falar, vamos começar... foi todo um movimento da companhia. Então, foi todo mundo para aquilo, todos os olhares, né, em volta daquilo. A aprovação era muito mais rápida, muito menos burocrática, tudo era mais fácil. Como eu falei, tinha budget para você trabalhar com tranquilidade. Então, era um tipo de universo. E aí, quando você vem para a indústria, principalmente, né, no meu cenário, a indústria alemã, que é mais fechada, mas culturalmente... tem todas as suas particularidades, que apostou com um presidente brasileiro que chega agora e resolve mudar todas as coisas, trazer uma nova cara e que quer uma área core dentro da empresa que se relacione com todo mundo e que traga agilidade para o processo. Ele aposta na nossa área, abre essa área e aí essa área começa. Então, ela começa do nada. Então, hoje... Pensa, na Vivo, eu trabalhava em uma pontinha de novos negócios e inovação. Hoje, a gente faz tudo. Então, a gente faz desde o começo. A gente abre uma esteira de inovação, a gente faz desde o comecinho, faz a pesquisa, entende o que a gente vai fazer. A gente faz a experimentação até o final desse processo. E, além disso, fora isso, que todas as áreas de inovação precisam fazer, que é a política de provar que a gente tem valor, que a gente é importante, que a gente é relevante, que a gente... Então,
foram cenários bem diferentes. Mas que pra mim fez todo sentido, porque eu aprendi muito nesse processo. Eu falo, depois disso aqui eu trabalho em qualquer lugar, eu faço qualquer coisa. Porque aprendi a fazer. E diz um negócio, o mundo de startup, né? Porque a startup tem muita veia de inovação. Sim. E o mundo de startup é normalmente um mundo muito dinâmico. Uhum. Né? E você ir para uma estrutura mais tradicional, vamos Sim. colocar dessa maneira, como fazer isso no dia a dia, porque deve ser um bom desafio, né? É um bom desafio. Eu acho que o que aconteceu na Volks nos últimos... Em todos os anos, assim, eu acho que ela já começa como uma empresa muito amada pelo brasileiro, porque trouxe um produto novo e trouxe uma cara nova, e sempre trazendo coisas pro brasileiro que ele amava muito e que era muito relevante para ele. Então, todo mundo teve alguém na família que teve uma Kombi. Todo mundo na família teve alguém que tinha um Gol. Todo mundo teve um Fusca, sabe? A gente sempre lembra com muito carinho disso. Então, eu já acho que era uma empresa já disruptiva no quesito produto há muitos anos, que sempre pensava no seu produto de uma maneira diferente. Então, a gente tem até a nossa engenharia brasileira faz muitos cases para o mundo todo. Legal. Que eles usam. Então, assim, eu acho que eles pegaram essa veia brasileira nossa de ser disruptivo, da gente pensar diferente, até porque a gente é muito mais escasso que outras partes do mundo, então a gente precisa pensar diferente mesmo. Essa criatividade e tal. Então, eu acho que eles já usavam bem isso para produto. Mas ao mesmo tempo é isso, sempre um olhar muito produto, muito tradicional, muito são essas pessoas, é isso que eu entrego, é isso que eu tenho que vender. Quando a gente chega, a gente se depara, né, com o cenário, cara, a gente vai ter que escrever, a gente escreveu os nossos procedimentos. A gente teve que comprovar, olha, finanças, não dá pra gente passar neste fórum de vocês a cada aprovação de startup que eu for fazer. Por quê? Porque senão eu perco o timing. O cara não vai ficar comigo esperando que processo de compras, pô. Não dá pra eu esperar 3 a 6 meses pra você contratar esse serviço que eu quero fazer com a startup. Por quê? Porque eu vou experimentar esse negócio em 1, 2, 3 meses. E aí que eu vou ver se é bom ou não pra nós. Então, não dá pra ficar 6 meses num processo, mais 3 em finanças, mais não sei o quê, pra depois eu experimentar. Eu perco muito o timing. E a mesma coisa com o jurídico, a mesma coisa com todas as áreas. Então, a gente teve que ir mostrando pra eles, cara, pra falar com startups, pra gente fazer coisas novas, a gente vai ter que redesenhar processos aqui dentro. Ainda é um processo, né? A gente tá... A área oficialmente tem 3 anos, eu tenho 2 anos de Volks, mas na estrutura que a gente tem agora tem alguns meses, assim. Porque as coisas foram mudando, as pessoas vão saindo, a gente foi vendo o que funcionava mais, o que funcionava menos, a gente foi redesenhando esse processo. Então, ainda é um processo que a gente está aprendendo no caminho, mas que a companhia também está aprendendo. O que eu enxergo, assim, é que a gente mostrou para eles que é possível, sabe? Que é possível fazer diferente, que é possível, que muitas vezes a gente não tem, acho que a gente vai até falar mais na frente, mas muitas vezes a gente, empresa grande, não tem a expertise para fazer aquela determinada coisa. Alguma startup tá fazendo isso muito mais rápido e muito melhor. Então, a gente tem um case, inclusive, desse ano, que já é público, eu posso falar, que foi, a gente lançou a modalidade de pagamento de carro através de grãos. Isso a gente fez junto com uma startup chamada Grão Direto. Então, eles, há 5 anos atrás, desenharam uma solução totalmente digitalizada de você trocar grãos por dinheiro. E aí a gente falou, cara, a gente quer replicar esse mesmo modelo, só que para carro. No final do dia, eu recebo em dinheiro, mas o produtor acha que me pagou em grão, porque tem uma trading no meio do caminho que trada isso, e transformou isso em dinheiro no final do dia. É possível? Pô, é possível. E aí fizemos esse teste juntos e conseguimos implementar. Mas é um negócio super novo. E é um negócio que a gente não seria capaz de fazer. A gente, Volkswagen, não ia conseguir fazer esse troço. Porque eu não tenho time de TI que saberia mexer nisso. Eu teria que ter uma mesa de trading. Então, assim, olha o tanto que eu ia gastar para conseguir uma solução que a startup já tem pronta e que já vai fazer. Então, eu acho que a gente começou a mostrar isso para eles, que assim, cara, é isso, a gente dá para trabalhar com vários parceiros, com várias empresas menores, mas que estão fazendo isso muito melhor que a gente e que a gente gastaria muito mais se a gente internalizasse. Então, vamos pegar esses caras e plugar e trazer agilidade. Então, eu acho que com esse tempo já, né, desses 2 anos, a gente tem mostrado isso, sabe? E aí vai criando valor e vai criando uma cultura diferente, que é um dos braços da nossa área, a inovação corporativa.
que é mostrar para as pessoas que é possível inovar e que a pessoa deveria ter a gente como suporte. Então, eu quero inovar na minha área, no meu processo. Pô, tem a área deles, dá para eu contatar, pedir uma ajuda e tal. Então, a gente fomenta muito isso. Porque a ideia é deixar isso para o futuro, né? Para que todo mundo saiba fazer isso de uma maneira diferente. Essa ideia que você trouxe, né? Esse projeto que você falou, é muito bacana, porque, assim, muitas vezes a solução, ela já existe em outra área, em outro segmento. Sim. Né? E é difícil mesmo. Imagina, uma pessoa trabalha 20, 30 anos na empresa. Aprendeu a fazer daquela forma. Sim. E nem sempre conviveu com segmentos diferentes. Porque provavelmente essa ideia já era replicada em outros segmentos. Sim. Né? Então, acaba sendo um desdobramento, claro, que para a empresa é inovação. Não, você está desdobrando algo que já funcionou fora para dentro. Sim. Né? E aí vem tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, que ele fala assim, em algum momento tudo conecta os pontos. Você não sabe por quê, mas Sim. em alguma hora tudo vai conectar os pontos. E eu acho que um pouco de inovação é isso, né? Olhar também para fora com o que você trouxe, sabe? De o que eles estão fazendo melhor que a gente. Né? O que eu posso aprender e colocar isso dentro de casa. Exato. Agora, isso não significa que vai ter menos barreira. Né? E acho que a cultura de inovação é uma coisa que é um desafio você criar. Sim. Mas você quebrar a barreira também deve ser outra. Não, muito é difícil. Barreira de resistência. Né? Total. Mas é muito isso. Quando a gente vem com essa fala de inovação, as áreas acham... Opa, peraí, você está dizendo que eu tenho um problema na minha área e você tá vindo aqui solucionar o meu problema. Quem é você? E aí você fala, não, mas é que eu tenho outro jeito. Tá, mas eu não quero saber o seu jeito. Eu já faço isso há muito tempo. Então, normalmente, quando eu vou contratar, e eu contratei várias pessoas no último mês para nossa área, eu falo, cara, você não pode aceitar o primeiro não como resposta. Você tem que ser uma pessoa que ouviu não e vai tentar de novo. Porque a gente ouve não o tempo todo. Eu brinco que a maioria das pessoas é assim, pra mim é não. Tipo, você nem começou a falar, a pessoa já, pra mim é não. Pra mim é não, pra mim é não. Então, cara, é isso que a gente enfrenta. Não tem jeito. Porque é isso, você tá mexendo, você tá cutucando, às vezes, uma ferida do cara, que é um problema da área dele que você tá falando que vai melhorar, que consegue fazer diferente, que consegue ser disruptivo, enfim. Então, o jeito de ir também... A gente tem que ser diferente, sabe? Eu acho que todo mundo fala, né? Não quero falar de política e tal, mas pra mim, de verdade, a gente vive sendo político. Não tem o que fazer. A gente é político no nosso casamento, a gente é político nas amizades, a gente precisa ser político na empresa. E a gente precisa construir bons relacionamentos. Então, não é eu indo pra você e falando, pô, tem um problema na tua área, quero resolver de um jeito muito mais fácil, muito mais ágil do que você tá fazendo. Não, você tem que ir como um suporte, tô aqui pra te ajudar, você precisa de alguma coisa. Olha o que a gente faz aqui. E apresentando e conquistando as pessoas, sabe? É um processo muito mais colaborativo do que eu sou dono e eu quero inovar. Então, e muitas vezes a nossa inovação não é trazer algo novo, é renovar, né? É só mudar aquele jeito que a pessoa tá trabalhando. Resolver o problema de uma forma diferente, talvez. Exatamente. Então, é muito... A gente precisa ir assim. E o que eu sinto ainda tem vários temas da nossa área, por exemplo, que são travados ainda. E muito porque as pessoas ainda não conquistaram esses espaços, sabe? Com essas áreas. Ou muitas vezes a área é muito complexa, é difícil de entrar, a gente ainda tem dificuldade e tal. O que eu falo sempre é, cara, vamos priorizar, né? Igual lá, a gente é um time enxuto, né? 8 pessoas é pequeno para um todo, né? Claro. De tamanho. Quantos funcionários a Vox tem? Mais de 10 mil funcionários. É muita gente no Brasil, né? Fora um grupo. Então, é pequeno, a gente não consegue ter braço para tudo ainda. Então, eu falo, cara, foca então nas áreas parceiras, as áreas que a gente já conquistou, que a gente consegue trabalhar junto. Porque a gente vai mostrando o valor para a companhia. E é isso, muito do trabalho de inovação, não sei se você sente isso, mas a gente tem que vender o tempo todo o que a gente faz, né? Total. O tempo todo mostrando, olha, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Então, é vender muito para conquistar outros espaços. Mas a barreira, ela existe de fato, é bem complexo. Você falou de ter que provar, né? Acho que a primeira prova é você provar que você não é o doido da inovação.
Né? Que Você não tá falando negócio de outro planeta. Que você não é o professor Pardal que tem alguma coisa para tudo, né? E depois é você trabalhar esse lance de despertar o desejo das outras áreas. Porque aí a hora que começa a rodar, as pessoas procuram ajuda. Mas esse começo de engrenagem é difícil, né? E aí eu acho que tem um outro lance também, que é o quê? Imagina, você pega uma estrutura toda tradicional, aí às vezes você coloca uma startup para conversar com ela, que é uma outra linguagem. É uma galera bem menos formal, vamos dizer. Sim. Né? Que talvez para o cara que é mais tradicional fala, nossa, não passa seriedade. E não é nada disso, né? Então tem um lado também cultural, de etarismo envolvido, que gera um impacto grande, né? Total. Não, gera muito. Eu sou mulher, né? Trabalho numa montadora. Então, óbvio que eu topei esse trabalho. E uma das minhas primeiras perguntas na entrevista com o RH da Volks foi: vocês já fazem um trabalho de diversidade dentro da empresa? Aí ela, sim, já fazemos, já tem alguns anos, temos grupos de afirmação. Eu falei, vocês têm grupo de afirmação? Por quê? Porque pra mim é uma pauta relevante. As mulheres dentro da empresa, de todas as empresas, precisa ser uma pauta e precisa ser falado. Não só mulheres, como negros, como deficientes, enfim. Então, pra mim, era um requisito muito importante. E pra mim, não dá pra você falar de inovação ou qualquer outro tema se a empresa não tem nem isso, sabe? Não tá nem olhando a diversidade. Porque não tem como a gente inovar com só pessoa igual. Mas você todo mundo pensando essa igual. Resistência dentro de inovação? Eu sinto que tem. Não tô falando de lá, no geral, tá? No geral. Eu sinto que não dá pra gente falar de inovação em ambientes que não falem de diversidade. Porque, pra mim, é o que você falou, quando você falou de startup. É isso, a gente vai ter startups com pessoas muito jovens. E aí, se a empresa não é uma empresa que tá tentando mudar a mente. Nesse sentido, você não olha... Você chega na empresa, você bate uma foto da empresa, todo mundo igual, todo mundo do mesmo jeito. Cara, você vai trazer qualquer pessoa, não vai funcionar. Essa pessoa não tá preparada pra ouvir. Então, pra mim, é uma pauta muito importante. E foi uma pergunta que eu fiz, porque eu falei, cara, eu só vou entrar se esse ambiente estiver preparado pra isso. Porque se não estiver pra isso, você nem não vai adianta. Nem conseguir. Cara, nem adianta. Você não vai nem Mas, voltando ao ponto, né, de trazer dessa diferença, né? Eu sinto isso pra tudo. Então, como eu falei, eu sou mulher, então eu acho que tem vários ambientes que eu sou meio provocativa. Então, se eu tô, por exemplo, em mesa de reunião que só tem homem, eu sempre falo, e tem que me apresentar, eu sempre falo assim, oi, eu sou a Eisa, é a única mulher da mesa. Porque tem que ser, a gente tem que refletir sobre isso. Você concorda? As pessoas têm que parar e sentir um incômodo de tipo, gente, nossa, tá todo mundo igual aqui, não dá. Então, pra mim, como, né, com essa paixão de inovação, de fazer coisas diferentes, pra mim é muito importante ter gente diferente. O time precisa ser diferente, as pessoas precisam ter várias idades. Você perguntou, né, um pouco do meu time antes da gente entrar. Como são as pessoas? E eu te falei, olha, são muito diferentes, porque é isso. Elas precisam ser diferentes. Pra gente falar de inovação, precisa ser diferente. Não só de inovação, como de tantos outros temas, mas assim, principalmente inovação que a gente quer pensar outras coisas, sobre outra ótica. Você precisa de gente que viveu coisas diferentes, que tem um repertório diferente. Total. Isso, quando a gente fala sobre repertórios diferentes, isso envolve muito a cor, o gênero, a raça, se tem ou não uma deficiência, enfim, envolve outras camadas, que aí essa pessoa tem outros repertórios e quando ela olhar para uma situação, ela fala, pô, eu tô vendo desse jeito e você tá vendo desse jeito, e aí juntos a gente constrói uma solução que atende todo mundo. Então, eu sinto ainda essa resistência, tanto por ser mulher, quanto idade. Muitas vezes as pessoas são mais velhas e aí te ignoram um pouco, porque falam, pô, o que essa menina aí? Fala, eu já tive reunião que o cara... Mas quantos anos você tem aí? Do nada. Eu tenho 30... Na época eu tinha 31 anos. Então, eu tenho 35 de empresa. Tipo, te diminuindo, né? Como, o que você sabe, né? Você acabou de chegar. Então, você vai ouvir essas coisas. Mas isso não pode desanimar a gente, né? É mais uma barreira que a gente comentou. E é mais uma coisa que você vai ter que trabalhar. Então, o que eu sinto... o Joel J fala, né? Contra resultados, não tem argumento. Não tem. Então, quando você mostra as coisas que você é capaz, que você faz, que o time entrega, que as pessoas fazem e tal, não tem mais o que discutir. Agora, quando você olha do outro lado, da startup para indústria, né? Porque, legal, a gente está focando bem na indústria, mas também tem uma questão das startups precisarem
talvez se profissionalizar um pouco. Ah, sim. Né? Uhum. E aí, como uma grande empresa que tem contato com startup, você deve ter bastante esse ponto assim de, putz, a ideia é boa, mas se não melhorar isso, não vai para frente. Sim. Né? Quais são os pontos cruciais que você considera para startup, sabe? Ter e colocar em prática para ela poder fazer até uma abordagem para uma empresa maior. Sim. Vou te dando um exemplo do que a gente faz. A gente faz desde o ano passado, né? Todo ano um Shark Tank, que é igual o programa mesmo. Tá, então, legal. eu tenho os nossos tubarões, são alguns membros do board, vai até o CEO e aí alguns VPs. E aí, a gente pega um desafio da companhia, manda para as startups, para diversos hubs, enfim, deixa isso publicado. E aí, a gente fala, cara, o desafio é esse, tragam suas soluções. E aí, eles trazem, aí a gente faz vários filtros antes, e aí, no final, a gente traz lá 3 finalistas, depende. Ano passado foram 4 desafios, então tinha uma de cada desafio, esse ano foram 2 desafios, a gente trouxe 3 para cada desafio. E aí a gente traz esses finalistas, eles apresentam como se fosse o Shark Tank mesmo, mas a ideia não é um investimento, é um projeto piloto. Então, você vem com uma proposta de, olha, eu quero fazer esse piloto com vocês para resolver esse desafio que vocês propuseram, e a partir disso a gente expande, enfim. A gente pode pensar em outras propostas. Então, eles vêm para isso. E, cara, sem brincadeira, a gente faz umas 6 rodadas de pré-pitch antes deles virem. Eu imagino. E era uma coisa que eu não imaginava tanto. Eu achava que as startups estavam mais prontas. Quando eu comecei a participar disso no ano passado, eu falei assim, gente, é a exceção. É uma ou outra que tá madura, que realmente os caras estão engajados, que os caras estão com a ideia pronta, eles entenderam o que era o desafio, o que eles estão propondo, eles sabem explicar bem a solução, tá tudo redondinho, sabe? Vai te explicar, explica bonitinho, como se fosse no programa, explica redondo e tal. É uma ou outra. A maioria tem gaps. E aí tem gap. Às vezes o cara não sabe explicar a solução dele, complica, não consegue te resumir. Você fala assim, cara, eu só quero entender o que vocês fazem exatamente. Não consegue, dá várias voltas, não consegue explicar o produto. Te volta com perguntas, né? Não, mas eu faço o que você precisa. Não, eu quero saber o que você faz. Eu não quero... Eu nem tava te procurando. Você que me trouxe. Você que veio aqui. O que você quer me mostrar? E isso vale para várias instituições também, que também chegam, vêm até a gente. Não, eu posso te ajudar, eu isso e aquilo, tá bom, mas o que vocês fazem? Não conseguem explicar. Então, eu acho que tem um gap, e de equipe mesmo, porque às vezes quem sabe explicar é o CEO da empresa. E o restante? Aí não tem ninguém preparado. Porque às vezes é isso, a empresa é 2, 3... Aí só depende do CEO que tem aquela agenda maluca, porque normalmente eles estão correndo atrás de investimento, estão correndo atrás de outras coisas, aí deixa o CEO que fala bem fazendo essas coisas e deixa os outros 2 que não sabe explicar, que não conseguem abordar. Então, muitos se perdem aí. Outra coisa, a gente também dava vários insights, 6 rodadas de pré-pitch, pensa. A gente explicava, Fernando explicava, e a gente falava, você vai para um board, esses caras não estão acostumados com startup. Eles estão acostumados com problema de empresa grande. Eles querem ouvir a tua solução. Eles querem saber o que você vai agregar aqui. No que você é bom. Para quem você já entregou. Quais são seus cases. Não perdidos em apresentação, sabe? Alguns slides muito bonitos, mas que não diziam nada. E outros slides muito feios que você fala, não é possível que é assim que se apresenta a sua solução. Então, eu acho que tem a imaturidade de algumas startups acaba perdendo muita oportunidade. Então, a gente viu várias soluções nesse caminho do ano passado e desse ano. Soluções boas, soluções robustas, que as pessoas não conseguem explicar didaticamente. É isso. Sem pensar que, assim, cara, eu tô explicando uma pessoa que não tá no meu contexto, que não investe em startup, que não sabe quem somos nós, que nem entende, assim, muito por que você tá aqui. Então, o que eu preciso ser? Eu preciso ser didático, eu preciso ser sucinto, eu preciso ser empático, eu preciso entender um pouco dessa... Um outro ponto, né? Cara, estuda com quem que você tá falando, né? Eu já tive startup que veio falar com a gente que falou vários modelos de carros de outras montadoras. Tipo, no meio da discussão, sabe? E aí você falava, cara, nem sabe com quem que ele tá falando. Deve ter falado com um monte de gente, é só mais uma. Então, toma cuidado, né? Porque você se expõe negativamente. E é isso, se a gente não gosta desse primeiro approach, do jeito que foi, tem uns que são muito... Aí tem os cheios de si, né? Que já receberam investimento e acham que estão te fazendo um favor, te apresentando. Aí você fala assim, amigo, não, né?
Então, eu acho que tem esses dois, sabe? Tem os caras muito imaturos e tem os caras muito maduros que só que vêm sem cuidado nenhum. Eu acho que no final do dia, muitos tá atendendo um possível parceiro, um possível cliente. Então, vamos tratar essa pessoa com a dignidade que ela merece, com o respeito que ela merece. E vamos ser didáticos, porque ela não me conhece, ela não sabe quem eu sou. E ela não tem obrigação nenhuma de saber o que eu faço. Eu explico sobre a minha área não sei quantas vezes por semana. Porque é isso, ninguém tem obrigação de saber, Fernanda. Ninguém. As pessoas estão todo mundo aprendendo e cada um fazendo o seu corre ali. Então, assim, a gente tem que ser humilde. Então, eu sinto muito isso das startups. E pra mim foi uma surpresa. Eu não achava que a gente tinha tanta startup imatura. Sabe? Que não tava pronta e o cara quer ir. Ou muitos também não entendem o desafio. Pô, lê o que você tá participando. Tá tudo bem você querer entrar pra Volkswagen, mas vê se faz sentido. Porque se não fizer... Às vezes nem faz sentido. Nem faz sentido. Negócio. Procura outra pessoa. Vem, fala com a gente em um outro momento. Traz sua solução, mas não se inscreve naquele desafio que não faz sentido, sabe? Ou muitos tentam mudar a solução para atender o desafio, mas aí fica muita coisa para fazer, sabe? E você fala, cara, eu não quero muita coisa para fazer, eu quero um negócio pronto, né? Eu tô procurando justamente para ter uma coisa ou outra. Você faria também dentro de casa, né? Exato. Então, eu senti muito isso, sabe? E eu acho que aí é por isso que é tão importante os institutos, as fundações. Eu acho que o Senai também faz um grande trabalho com startup. Sim. A gente tem, né, esses mais renomados, Cuba, Inovabra, enfim. Acho que tem tantas incubadoras e o como é importante esse trabalho delas de melhorando essa vida da startup. Sabe? Melhorando o approach, melhorando o jeito que esse cara tem que ir pro mercado, melhorando a própria solução, que às vezes a pessoa acha que é uma solução incrível, mas nem é tão incrível, ou tem muitas outras no mercado. Então... vem ensinando essas startups a falarem com a gente, né? Com as empresas grandes para tentarem algum caminho. Mas tem muita gente boa também, né? A gente encontra essas pessoas boas no caminho. Mas eu fiquei surpresa, assim. Eu não achava que o cenário era tão ruim. Mas hoje, assim, dos 100% que falou com a gente, 70% tinha algum gap que teve que ajustar no caminho. E isso é um ponto que eu acabo sempre comentando, né? Porque, assim, eu acho que talvez é um pouco... cultural, não sei, mas eu vejo que as startups realmente elas têm grandes ideias, mas muitas não estão nem sedimentadas quanto plano de negócio. Né? Porque quando você vai montar o plano de negócio, é aí que você começa a quebrar a cabeça realmente de definir perfil, com quem você vai falar, o que você vai realmente curar de dor, né? E você chegar à frente de um grande player sem ter isso bem feito, é prejudicial. Não é só, eu vou ganhar experiência para a próxima, beleza. É muito prejudicial, né? E isso acho que acaba até depondo um pouco contra, sabe? Tanto que no iTesks a gente ajustou a rota em função disso. Porque a gente realmente percebeu que tem uma necessidade de sedimentação da startup na base. Talvez até maior do que quando ela já está do meio para o topo, sabe? Sim. A base da startup a gente precisa estruturar melhor, primeiro como ideia, e depois como negócio. Porque a dificuldade, e eu fiz essa pergunta bem direcionada mesmo, porque acho que vale de recado para várias startups. A dificuldade que ela vai ter na frente de uma grande empresa é também com o investidor. Total. Né? Porque eu sempre falo assim, se o investidor vê uma fragilidade muito grande, ele pode até colocar dinheiro, só que como o risco é alto, ele vai cobrar uma taxa super alta de você. Entendeu? E aí, às vezes, uma ideia super boa, você tá vendendo a preço de nada. Né? Então, desenvolver essa maturidade, eu acho ponto essencial. Legal que você comentou isso. Sim. Precisa. E o que você falou de plano de negócios... Eu sinto muito isso quando a gente pede preço, né? A gente fala, tá bom, mas vai custar quanto esse piloto? Veja bem, se a gente incluir... Pô, não. Eu te dei um desafio. Você tá dizendo que vai solucionar meu desafio. Você precisa saber o preço disso. Mas é por pessoa. Tá bom, então faz um range. Fala pra mim, ó, de 100 a 2.000 pessoas é tanto, ou de X processos pra 10 processos é tanto... Mas tem o seu preço. E aí você vê que eles demoram, assim, quebram cabeça. Aí você fala, pô, não tá bonitinho isso. Não tá maduro. Não tá maduro, senão não seria sabe de um dia resolver. pro outro. É isso, não sabe o valor que custa.
Aí você fala, cara, não tá pronta ainda. Porque como que você confia? Porque assim, por mais que o departamento de inovação de uma grande empresa é para inovar e tem o risco associado, mas também você tem um lance de ter que proteger o seu negócio. Né? Como você vai colocar uma ideia que de repente pode prejudicar? Talvez prejudicar o negócio é o menor ponto, mas pode prejudicar a imagem. Sim. Porque a imagem, uma vez que você prejudica, para você conseguir recuperar, é um custo altíssimo. Muito, muito alto. Né? Então, como você vai se associar a alguém que você vê uma fragilidade logo de início? Sim. Né? Porque aí você está defendendo a sua parte, né? Total. É. Não e é igual a aparência, né? Total. Você, quando vê uma pessoa, você já tem, infelizmente, a gente Você já faz tem um isso condicionado. raio-x. E eu te falo por uma pessoa, eu sou formada em consultoria de imagem e estilo também, né? Fiz na pandemia, depois um pouquinho da pandemia. Porque essa coisa, né, da gente achar um propósito e tal, eu sempre tive as causas femininas e estudei muito sobre consultoria de moda, porque era um negócio que eu gostava. E a gente estudando sobre imagem é muito isso, assim, a gente já tem relacionado na nossa cabeça várias referências. Total. Então, quando você recebe uma pessoa e a pessoa, sei lá, era uma festa de gala e a pessoa não foi desse jeito, você já cria uma percepção sobre essa pessoa. A mesma coisa vale pela reputação no geral, né, tanto do nosso trabalho quanto das startups. Ela vem uma vez pra você e te fala uma coisa, e aí você fala, cara, não tá pronto, você não chama de novo. Ainda mais porque a concorrência é muito grande. Tem uma ou outra que tem realmente uma solução muito exclusiva. Mas, em geral, a maioria tem soluções que existem concorrentes no mercado. E aí, quando você atende uma que não tá legal, você vai pra outras, cara. Você vai pra outras. Vai pra não tem próxima. jeito. Aí ela fecha uma porta que não precisava ter fechado. Que podia ser a porta da vida da startup dela. Exatamente. Né? Imagina, a pessoa tá desenvolvendo lá, quebrando a cabeça para fazer a solução técnica. A hora que surge o cavalo selado, perdeu a oportunidade. Alguém. É igual em política, né? Você falou um pouco de política, mas é igual em política. Não tem espaço vazio. Não tem. Né? Se você perdeu a oportunidade, ok, alguém pode vir com uma ideia, talvez que não é nem tão boa quanto a sua, mas que resolve e atende. Exato. Aí você perdeu a oportunidade. Pois, pra gente ir caminhando. O problema de fazer podcast é que, assim, são 45 minutos, mas a gente ficaria umas 3 horas batendo papo, não é? A gente fez uma live, lembra? lembra? Que era pra terminar um tanto e a gente vai ficou falando. batendo. Você voltou pra lá, não? Já. Depois, pra Penedo? Não, foi a última vez que eu fui pra lá. Putz. Mas lá é muito gostoso. Você chegou a pegar chocolate? Né? Peguei, É bom, levei. né? Amei. A Nina não comia ainda, mas o Gabi, meu marido, ama chocolate também. A gente foi muito feliz. Ano que vem eu quero ir com ela. Porque aí ela tá maiorzinha, agora dá pra ela curtir um pouco também, Você Penedo. sabe que lá eu fui pra Penedo, acho que até minha filha tem uns 5, 6 anos. Todos os anos a gente Ai, ia. que legal. Porque tem a Vila de Natal É lá. muito fofa, né? Nossa, eu acho muito Penedo legal. muito fofa, a cidade em si. Mas eu falei pro Gabi, é que esse ano, dezembro, foi caos pra gente. E a gente vai pra Curitiba semana que vem, porque a Disney, você viu que vai fazer um negócio em Curitiba e tal? Eu não vi. Vai, é a primeira vez que eles fazem um Natal no Brasil e aí vão fazer em Curitiba. Aí a gente vai pra Curitiba Sabe quanto levar tempo ela. vai ficar? Eu acho que eles estão um mês inteiro. É que a apresentação tem dia. Eu fiquei até numa fila online de ingresso um tempão. A apresentação eu tô só até dia 24. Mas eu acho que a vila que eles fizeram lá, porque eles pegaram um parque e transformaram um negócio da Disney. Fica um mês todo. Nossa, eu tô indo dia 26 pra lá. Acho Ai, que delícia. Leva, vai, olha tudo. É que sua filha tá grande agora, né? Não curte tanto. Mas a minha pequenininha, ela ama, né? Ela já tá... Ai, eu vou ver a casa do Mickey e da Minnie. Mas aí a gente vai pra lá. Mas eu quero ir pra Penedo no Natal, porque é muito fofa a cidade. É muito bom, é muito bom. Bem, mas voltando pra falar de novos negócios. Como que você vê o futuro da inovação em grandes corporações? Porque quando a gente volta alguns anos, eu acho que teve um boom, né, de grandes empresas querer realmente fazer centros de inovação, né? Em paralelo, teve o boom das startups, né, que muitas startups surgiram, era muito mais fácil conseguir até investimento, porque teve muita gente que entrou em investimento na fase semente e tal, né?
Agora, daqui para frente, como que você enxerga que é esse processo de inovação em relação com startups para grandes empresas? Cara, eu acho que assim, o futuro, e aí eu acho que vale para todas as companhias, elas precisam criar novas avenidas de receita. Não vai ser mais um produto que te segura, né, no mercado. Você vai precisar ter um ecossistema, seja de serviço, seja de parceiros, seja oferecendo outros produtos, enfim. A gente vai precisar criar facilidade. Você vê o que as drogarias fizeram, né? Sim. Drogaria São Paulo, você pega a Drogasil, enfim. Você compra protetor solar, você compra o teu creme de skincare, você compra várias outras coisas, você compra a tua vitamina, você compra várias outras coisas que você... O suplemento, coisas que você não comprava na farmácia, você comprava em outros ambientes. Exato. Então, eles consolidaram para quê? Para que você realmente fosse lá e comprasse tudo que você precisa. Fosse cosméticos, todo esse universo lá dentro. Então, isso vai, para mim, é o que tem que acontecer com as outras. Então, Todo mundo vai ter que meio que olhar para o teu produto. Então, nosso cenário, né? Carros. A gente vai ter que olhar como um ecossistema de mobilidade. Então, o que influencia o cara que tem o carro? O que ele passa? Pô, ele passa na estrada. O que ele usa dentro da estrada? Ah, ele tem um trajeto específico. Seria legal que o carro fosse conectado a esse trajeto e desse insights para esse cara do que é melhor, do que não é melhor. Enfim, como que eu consigo aproveitar esses dados que eu tenho dessa mobilidade desse cara? Será que as pessoas vão continuar comprando carros no modelo que é hoje? Ou não? Será que a gente não tá mudando? Então, quais serviços que eu posso atrelar ao carro? É o carro por assinatura? Ou é um carro de aluguel? Ou é um carro que ele vai ser colaborativo? Então, vai ter no teu condomínio e você vai pegar e várias pessoas vão pegar aquele carro e vocês vão pagar pelo tempo que vocês usaram. E aí ninguém mais é preso a seguro. O que vai acontecer com tudo isso que a gente precisa acoplar o nosso produto? Então, eu acho que vai ser um pensamento que já tem sido, né? Um pensamento de todas as corporações, né? O que eu preciso fazer para não ficar só aqui, né? Você pega a Boticário, que comprou um monte de empresa. A Boticário não é só a Boticário, mas um monte de empresas. Virou uma hoje, Exato. Inclusive, compraram startups menores de unha, para fazer a unha. Por quê? Porque querem entrar no dia a dia desse cliente. E hoje a gente sabe que a maior riqueza que você tem é saber sobre o seu consumidor full. Então, são os dados que esse colaborador, que esse cliente te traz. Total. Então, quanto mais eu conheço ele, mais produtos eu consigo ofertar para ele. Então, é muito esse movimento. E aí, para mim, para você fazer esse movimento, você tem as empresas todas complexas e cada área rodando o core ali, surrado, trabalhando pra caramba para entregar aquele troço e tal. Então, você precisa da área de inovação que respira melhor e que consegue olhar esses outros horizontes para trazer essas oportunidades. Então, a área de inovação, para mim, só que ao mesmo tempo, para ela ganhar valor e não morrer, como a gente já falou que tantas morrem, ela vai precisar transformar as coisas em negócio. Então, ela vai precisar trazer startups para a mesa, seja para fazer uma JV, seja para fazer parte do ecossistema, seja para fazer um M&A, ou seja para fazer um teste e comprovar para a companhia, olha essa solução, ela é muito boa e dá para a gente abrir uma nova avenida de receita com esse troço. Vamos fazer? E aí, trazer as pessoas para o jogo para fazer. Seja parceria. Então, muitas coisas eu acho que vai acabar sendo na parceria. Você vê, a CIMED, mais de 30% da receita deles é aquele CarMed. Que é aquele troço que eles fazem parceria. É com a Coca, é com a Fini, sabe? Cada hora é com uma, daqui a pouco eles fazem com a Disney, aí minha filha vai amar, porque vai ter vários. A Nina já ama o CarMed com 2 anos e meio, você imagina maior. Então, eu acho que as parcerias também vão ser um caminho. E que tudo vai vir desse funil de inovação. Então, que deveria ser assim, né? Então, essa área de inovação, ela olha para tudo, ela se relaciona com esses ecossistemas todos, né? Fala com startup, tá nos ecossistemas de inovação, fala com os institutos, entende o que está sendo pesquisado, entende o que é tendência, entende o que não é. Aterriza isso pros times e fala, pô, isso aqui tem tudo a ver com o nosso negócio, ou não tem a ver diretamente com o nosso negócio, mas faz parte da vida do cliente. Perfeito. Então, sei lá, igual a gente falou de mobilidade, pô, o meu cliente do carro, se ele bate o carro, eu tenho um problema ali. Ele precisa ter o quê? Ele precisa ter seguro, mas ele precisa ter um plano de saúde. Às vezes aí você vai indo e fala, pô, eu tenho várias oportunidades aqui que eu não tô trabalhando. Então, eu acho que vai ser muito isso, sabe? Vai ter que integrar e vai ter que fazer isso pro futuro da empresa mesmo, para as coisas acontecerem rápido. Se não, eu acho que tá todo mundo fadado a morrer se olhar só para produto. Não, é sensacional porque, assim, é uma transição, né? É sair de produto para olhar ecossistema. Sim. Porque
Quando você olha ecossistema, é um universo muito maior. Muito maior. Mas você só consegue entender a necessidade do cliente quando você está no ecossistema. Porque Exato. no produto você tem uma foto, o ecossistema você acaba tendo como se fosse um vídeo inteiro. Né? Então é sensacional essa transição de produto para ecossistema. Ó, eu queria te agradecer muito por esse tempo que a gente bateu papo. Foi muito rápido, né? As próximas temporadas a gente tem que fazer aqueles bate-papo de 2, 3 horas. Que fica, né? Porque passa muito rápido. Passa muito rápido. Né? E eu tenho certeza que tinha muito mais coisa para compartilhar. Ai, sim, mas você sabe, a gente tá junto. Para evento, para mais podcast, conta comigo. Eu te agradeço demais, viu, Isa? Obrigado, tá? Inovação é um tema que eu acho que é essencial para toda empresa, de verdade. Né? E juntar a inovação com novos negócios é uma forma de você materializar a inovação. Né? Porque senão a inovação fica a ilha da fantasia. Né? Quando você consegue unir essas duas pontas, eu acho que aí tem tudo para dar certo. E aí, olhando também pelo outro lado, eu acho que esse é um recado que vale muito para startup. Né? Que aí eu fecho o meu lado, eu vou pedir para você fazer o seu recado para startups. Por mais genial que seja a sua ideia, se você não souber conduzir isso como negócio, vai ser mais uma ótima ideia que talvez não saiu de um centro de tecnologia e de inovação. Sim. Que vai morrer em algum momento, porque toda startup, o caminho dela, fim, é virar uma empresa. Então, ou você olha como negócio, ou o caminho não é muito suave. Não é. Né? Realmente. Pra gente fechar, do seu lado, qual mensagem você passa para startup? Cara, eu acho que estudem bem o modelo de negócio de vocês. E quando for falar, óbvio que um papo com o investidor é uma coisa, mas quando você vai falar com grandes corporações, exceto aquelas que têm uma corporate venture, e aí esse cara vai vir falar com você já num approach de investimento. Mas quando você for falar com empresas em geral, venha muito tentando colaborar conosco. Porque você vai pegar muitos perfis de empresas que já sabem muito bem o que estão fazendo. E quando recebe você, quer receber um apoio. Não quer receber um cara que quer pegar meu dinheiro ou um cara que vai prestar mais um serviço. Eu quero receber um cara que vai me trazer agilidade para uma coisa que eu não consigo. Eu quero trazer um cara que tem uma solução de uma coisa que eu não consigo fazer internamente e que ele consegue fazer muito mais rápido. Então, e assim, venham prontos, né? A gente faz reunião com startup. Eu faço 1 milhão de reuniões com startup toda semana. E, cara, é muito diferente o cara que vem pronto. Ele já vem, já chega, já abre o PPT, já começa a te explicar e tal. Já tá animado, já tem ideias pra você. Marcou a reunião já, sabe? Pensada, se preparou pro cara que te mandou só um LinkedIn, aí pede um bate-papo com você e o cara começa a falar e não te entrega nada no final. Então, assim, vão mais assertivos, sabe? Marcou uma reunião com alguém de um time grande e tal. Vai lá, explica, vai humilde, mas explica a tua solução, vende bem e traz ideia. Pô, tô trazendo pra vocês porque eu vi que vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo. Acho o produto de vocês muito bom, acho que minha solução poderia acoplar nisso no produto. Então, assim, já vem preparado pra reunião. É igual entrevista, né? A gente tem que se preparar antes. Startup também tem que se preparar antes. É o mínimo. É igual o processo de vendas, né? Você não vai vender para o cliente sem estudar o cliente. Exato. O que ele precisa, o que eu posso oferecer. Saber o que você vai oferecer. Exatamente. Né? Isa, de novo, muito obrigado. Tá? Foi sensacional. Eu que agradeço. Pessoal, esse episódio está subindo agora dia 22, se eu não tiver com a data errada, mas é dia 22 mesmo. E aí, aqui eu já quero fazer um convite. No dia 31 de janeiro, a gente vai fazer uma rodada de conselho para startups. Essa ideia que eu conversei com eles, de pegar e ajudar a estruturar a startup no começo. A gente vai fazer uma rodada com o CEITEC, que é o Centro de Tecnologia e Inovação de São Bernardo. Aí eu já estendo o convite a todos. Muito obrigado a vocês, Eise, de novo. Muito obrigado, foi ótimo. Obrigada, sensacional. Eu que agradeço. Muito bom.